Quero ler para você a palavra de Deus, no livro de Salmo, número 1, que diz bem assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Quero dizer para você que a palavra de Deus, para muitas pessoas, ela não significa nada, mas para aqueles que servem a Deus, ela significa tudo. O Salmo 1 é um salmo poderoso que está dizendo que o homem que não anda na roda dos escarnecedores, o que é isso? É quando tem uma rodinha de pessoas falando que não devem, o homem de Deus não deve estar no meio. O que quer dizer isso? Que quando tem alguém falando algo que não é do agrado de Deus, uma pessoa que serve a Deus não pode ficar no meio. Porque se ele está ali, ele está perdendo o seu tempo, porque ele não é um justo, e o justo vive pela fé, e se ele recuar desta fé, Deus não tem prazer na vida dele. Aqui está falando, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Isso quer dizer que se você tiver uma árvore plantada junto a onde tem uma fonte de água, esta árvore vai dar o fruto todo ano certinho. Todo ano que você foi lá, ele vai ter fruto. Por quê? Porque tem um rio passando ali, e aquela água que passa ali vai molhar o pé daquela árvore. Jesus disse para mim e para você assim: eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então, se você bebe da água da vida, que é Jesus Cristo, o seu caminho é reto, as suas atitudes também é reta. Não é assim os ímpios, porque os ímpios preferem fazer um monte de coisas erradas, mas não perde sequer um tempo na presença do Todo-Poderoso. E quando você está na presença do Todo-Poderoso, você não está perdendo o seu tempo, você está ganhando o seu tempo. Porque o tempo a Deus pertence, o dia de amanhã a Deus pertence. Quantas vezes você faz plano para isso, para aquilo outro, mas os planos nossos, eles podem acabar logo em seguida. Você talvez não conhece pessoas que estão bem e de repente morrem, mas tem pessoas que aparentemente está perfeita, mas daí a pouco você vai ver ela tombando automaticamente, e a alma dela vai se embora. Você precisa entender que você tem corpo, alma e espírito. É como uma árvore que tem raiz, que tem tronco e que tem suas folhas. Os frutos da árvore, ela vai ser plantada, ou vai cair em algum lugar e vai nascer novamente. O seu tronco, as suas folhas vão ficar aqui. Você tem corpo, alma e espírito. O seu corpo, a sua alma vai ficar por aqui, mas o teu espírito precisa voltar para Deus. Você precisa aceitar Jesus e confessar a Jesus os seus pecados. Como diz a própria palavra, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo fará. Pois Deus é fiel. Você tendo um pouquinho só de fé, o Senhor vai completar o resto. Porque está escrito na sua palavra: aquele que é fiel, aquele que começou a obra é fiel para cumpri-la. Quero dizer para você, o fim de todas as coisas vai chegar um dia, mas o seu fim não vai chegar, porque a sua alma, o seu espírito vai permanecer vivo em algum lugar, ou lá no céu ou lá no Hades. Só que se você se preparar aqui, você vai ter a sua vida lá no céu. Se você achar que a palavra de Deus não é nada, você vai se arrepender, mas vai ser tarde demais. Porque quanto à vida, há esperança.